o TBC Memória está de volta com mais uma temporada, agora com as gravações feitas totalmente no estúdio. E nesta edição, recebemos uma das vozes mais marcantes do rádio de Goiás. Durante 38 anos, aqui na Rádio Brasil Central, ele noticiou de tudo. Contou em primeira mão o assassinato de um presidente dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, mandava recados para quem tinha o rádio como um único veículo de comunicação acessível. Aguarde um instante e eu conto quem é ele. Está no ar mais uma edição do Repórter RBC com as últimas notícias. Uma passeata em favor das eleições diretas para a presidência da República reuniu no Rio cerca de 50 mil pessoas, número estimado pela Polícia Militar. O convidado de hoje é Jerônimo Rodrigues, mais conhecido como Jerominho. Ele vai contar também como foi conviver com 16 governadores de estado enquanto atuava no cerimonial do Palácio das Esmeraldas. Jerominho, prazer ter você aqui com a gente e muita história para contar, né? Oi, Enzo, pela mesma forma, o prazer é sempre redobrado, você sabe, a você e a toda a sua grande equipe. Vamos voltar no tempo, lá em Goiatuba. Como é que você começou essa paixão pelo rádio, pela locução? Você é de Goiatuba? Sou de Goiatuba. Eu trabalhava numa loja de tecidos, chamava Nossa Loja, de propriedade do senhor Petrônio de Aquino. Veio uma eleição e com aquilo ele saiu candidato a prefeito e montando um equipamento de alto-falante do lado. Um belo dia, todo mundo, cada um ia lá e falava um pouquinho, e eu voltei e falei. Estamos testando o equipamento de som para a campanha de senhor Petrônio de Aquino. E ele chegou lá e perguntou na hora, quem foi que falou por último aí? Eu pensei, estou na rua. Sou eu. Ele falou, então você vai continuar fazendo a campanha. E fiz a campanha dele. E o mais interessante é que naquela época existia PSD e UDN. Ele pelo PSD e pela UDN era o Francisco Machado de Moraes. A apelido era Machado. E o Machado então falou assim, olha, nós não temos locutor na cidade, é melhor você fazer a sua campanha do Petrônio e a minha também. E os dois entraram no acordo, eu fazia um período para o seu Petrônio e uma vez para o seu Machado. No começo da juventude, a sua família, né, veio para Goiânia. E quando é que você começou a trabalhar com rádio? Em 1957, estava montando a Rádio Difusora, que na época o nome era Rádio Difusora Campinas de Goiânia. O Bezinho, que é muito conhecido, foi também funcionário aqui da Rádio Brasil Central. Falou, estou montando a rádio lá em Campinas e eu queria que você gosta de trabalhar, vai lá trabalhar. Cheguei lá e me ofereci, e ele disse, o senhor já foi locutor? Eu falo em serviço de alto-falante. Me deram uma vassoura, eu comecei, meu teste foi muito bom, varrendo a sala. E já comecei como operador de som, comecei fazendo o comercial e em seguida nasceu essa coisa toda. Lá eu fiquei um ano. E eu, um belo dia, chego para trabalhar e fui demitido. Um ano de casa. Estou saindo na rua, na Praça Coronel Joaquim Lúcio, meio cabisbaixo, e vai passando um senhor de carro, aquele senhor buzinou e viu, o senhor não é o Jerônimo? Eu falei, sou. Era o Cunha Júnior, que era diretor da Rádio Clube de Goiânia. Cunha Júnior me convidou, falou, vai comigo aqui. Você está saindo? Eu falei que estava saindo da difusora. Ele falou, você está saindo e vai para onde? Eu falei, não sei, estou desempregado. Não, passa na Rádio Clube, vamos conversar um pouquinho lá. Ele falou, olha, está saindo daqui o Manuel Basílio, que era o locutor que fazia o informativo Folha de Goiás com Cunha Júnior. Tinha horário só para começar. Esse informativo era na rádio? Era na rádio. Tinha o jornal Folha de Goiás, que circulava diariamente, era dos diários associados no Brasil inteiro. Com aquele então, ele falou, olha, Manuel Basílio vai sair daqui amanhã. E eu queria que você, então, testasse comigo. Eu fiz, não sei por quanto tempo, esse jornal. Aliás, 2 anos. Eu, Cunha Júnior, Lorival Batista Pereira, que era um colunista social. Com aquilo, no correr dos anos, eu comecei a fazer as entrevistas também com um, com outro, com todo mundo. Isso que nós estávamos fazendo aqui, eu fazia com as pessoas que visitavam. Um belo dia, entrevistando lá o senador Jerônimo Coimbra Bueno, que tinha sido governador do estado, mas que era senador na época, e que era o proprietário da Rádio Brasil Central, que foi inaugurada dia 3 de março de 1950, ele falou, você gosta de trabalhar aqui, moço? Eu falei, gosto muito. Mas se você quiser ir lá na Brasil Central, vai lá e procura o Omar Barbosa. Quem que era o Omar Barbosa? O meu ex-chefe na difusora.
E um pedido do dono, pela lógica, já estava... É ordem, né? Já é ordem. E comecei lá no dia 9 de novembro de 1959. E só saí da bendita casa dia 3 de novembro de 1997. Bom, Jeromim, 38 anos, tem muita história para contar, é impossível a gente contar tudo. Mas queria pegar alguns fatos interessantes. Por exemplo, você foi o primeiro locutor do Brasil a anunciar o assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, em 23 de novembro de 63. Naquela época não existia internet, não existia essa coisa toda. O telefone, a gente pedia uma ligação daqui para o Rio de Janeiro, gastava 1 hora para sair a ligação. Mas nós tínhamos um radiotelegrafista, que o nome dele era Ostalício Noronha. Ele ficava 24 horas por dia naquele teletipo ali, que é como os Correios, passando telegrama, aquela coisa toda. E um belo dia ele chega e me fala, mataram nos Estados Unidos o John Fitzgerald Kennedy. E eu, essa pequena notícia no ar. Como aconteceu com o Papa também, João 23. Que foi no mesmo ano a morte do Papa. Foi no mesmo ano a morte do Papa. Entendeu? Mas também foi em primeira mão? Em primeira mão também. E o pior que a Rádio Brasil Central, com esse alcance nacional que ela tem, era ouvida no país inteiro, como deve ser até hoje. Então as outras emissoras que nos ouviam lá para dar notícia do Centro-Oeste, começaram a ligar. Onde é que você conseguiu essa notícia, agricultura? Ostalício Noronha. Pois é, na abertura eu falei desses fatos marcantes que a sua voz noticiou para o Goiás e para o mundo, mas também tinha o trabalho do dia a dia de dar recados para as pessoas que não tinham comunicação. Como que era isso? A juventude mal vai entender isso hoje, né? Eu estou dizendo, era a dificuldade dos telefonemas e não existia internet naquela época. E diante disso, nós tínhamos o Mundo em Sua Casa, que era... Quem começou a fazer o Mundo em Sua Casa foi o Eli Mesquita, que era o diretor da rádio. E logo depois começaram a aparecer. Eu fiz com o Eli Mesquita, fiz com o Rúbio Pacheco. O Íris Mendes foi o seu grande parceiro. O Íris foram 26 anos juntos, correto? Então o Mundo em Sua Casa começava às 21 horas e até às 21h30. Então nós começávamos. Atenção interior para as comunicações RBC, correto? Atenção, senhor Enzo Lisita. Sua família diz que aqui está tudo bem, tudo normal, comparece. Correto? Manda esperar no portão da fazenda que vem o carregamento. Exatamente, está chegando aqui. Coisas desse gênero. E nesse negócio de comunicados RBC tem uma passagem histórica. Conta aí pra gente. Um belo dia eu encerrava o noticiário anunciando a próxima atração. A próxima atração era Francisco Paes. Então, como você sabe, dentro do estúdio fica aquele punhado de papel solto em cima da mesa. E o Francisco, eu encerrei, né? Próxima edição do seu repórter Petrobras, logo mais às 18h55. Vem aí Francisco Paes e o telefone pedindo bis. Correto? Era o nome do programa. Uhum. O Francisco Paes pegou o primeiro papel. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado, estamos aqui com vocês. Comunicações RBC. A primeira nota de hoje é uma nota de falecimento. Faleceu ontem nessa cidade o senhor Zé das Carapuças. O sepultamento será logo mais, era às 13 horas. Às 13 horas. Aí ele parou e falou, quem correr pega. Velório, no sepultamento. Jeromim, agora você passou por televisão também, aqui na TV Brasil Central e também na TV Rádio Clube, que hoje é a concessão da TV Record aqui em Goiânia. Como é que foram essas duas passagens suas pela televisão? As duas passagens começaram quando eu estava ainda na Rádio Clube, fazendo informativo Folha de Goiás à noite com o Cunha Júnior. E o doutor Francisco Braga Sobrinho falou, você poderia fazer muito bem o nosso telejornal. Você fazia em pé, diante de um pedestal, correto? E fazia aquele telejornal, começava às 7 horas da noite e ia até 7h30. A TV Brasil Central foi montada no governo do Dr. Leonino Caiado, na década de 72, 73, foi fora. Então, montou a TV Brasil Central. Foi montado lá na Vila Nova, na época. E com isso não tinha quem apresentasse o telejornal. E um belo dia, o Augusto Jesus Mene Goiano, que era o diretor de notícias, me chamou, vem cá, vamos fazer um teste com você. E passei a fazer o noticiário. Fiz sozinho um punhado de tempo. Quando o meu colega de apresentação do jornal O Mundo em Sua Casa era exatamente o Íris Mendes. E ele sugeriu que nós fizéssemos a dupla.
e foi feita por longos anos. Agora eu queria falar com você sobre o Jerominho cerimonialista. Você trabalhou no cerimonial do governo desde o início dos anos 60 até se aposentar em 97, se eu não me engano. 97. Foi entre diversos governadores nomeados, eleitos, vices que assumiram, interventores, 16 governadores. Como é que foi, sem citar nomes, é lógico, conviver com perfis tão diferentes e continuar por tanto tempo? Você tem que levar o seu lado profissional, digamos, com seriedade. Primeiro, foi feito. Segundo, eu sempre me dei bem com todos eles, exatamente porque eu cumpria as ordens, as determinações de quem dirigia. Eu estava na Rádio Brasil Central, onde trabalhava o Juvenal de Barros, que na época era o João Bênio, era chefe de Relações Públicas do Palácio, o João Bênio tão conhecido. Sim. Trabalhava também aqui, e o Juvenal foi seu chefe cerimonial. O Juvenal então me convidou para trabalhar com ele. Eu e o Juvenal ficávamos fazendo. Isso no final do governo de José Feliciano. Veio, 1960, assumiu o governador Mauro Borges, que foi quem criou o CERN, que era o consórcio de empresas de rádio, que hoje é a Agência Brasil Central. Que hoje é a Agência Brasil Central. Com aquilo, eu passei. Um belo dia, cheguei lá, estava o Juvenal me aguardando com o governador. Não existia o centro administrativo ainda, era só o palácio embaixo. Com aquilo, chegou o governador e o Juvenal de Barros, e o governador me entregou um envelope. Ou você compra uma passagem, era VASP, gastava um dia inteiro aqui no Rio de Janeiro. Vai lá, procura, me deu até o nome da pessoa, não me recordo aqui agora. Endereçou a carta a ele, para fazer, para tomar conhecimento como funciona um cerimonial oficial, digamos assim. Eu fiquei 50 dias lá no Instituto Rio Branco e voltei, como diz, com o diploma na mão. E continuei lá fazendo, vai mudando governador, nunca fui filiado a partido político nenhum. Então, sempre profissionalmente. Agora, nessa função de cerimonialista do governo do estado de Goiás, você foi um dos que comandaram o famoso comício das diretas já... Com Tancredo Neves na Praça Cívica. 1984. Como é que foi a emoção de comandar mais de 100 mil pessoas? É aquela história, né? A emoção vem. Mas o Choíris era governador do estado, e eu prestando serviço lá dentro, e vinha o seu Tancredo Neves. Então, vamos para a Praça Cívica. Já que falamos de Iris Rezende, é verdade que você anunciou a cassação dele antes do tempo e passou um apuro danado até ser confirmada a cassação? Tinha um colega em Brasília que trabalhava lá no jornal Correio Brasiliense. Eu liguei para ele, Alberto Sá Filho. Falei, Alberto, o que tem de novo aí para a gente aí? Pô, rapaz, acabaram de caçar o prefeito de Goiânia. Você está brincando comigo? Eu falei, sério? Isso eram 5h30 da tarde. Então, numa sexta-feira. Aí eu falei, mas é verdade? Eu falei, é verdade. Eu falei, isso é brincadeira. Entrei para o estúdio, o programa Moraes César, Nossa Fazenda, e dei a notícia em edição extraordinária. Moraes quase me bateu, né? Que era um absurdo. Veio a Voz do Brasil, não anunciou a cassação. Veio sábado, ninguém anunciou a cassação, nem os jornais. No domingo, o governador do estado era o doutor Otávio Lage. Eu pedi para ele, doutor Otávio, que ele sabia da cassação. O senhor podia me dar um jeito de ir a Brasília pegar por escrito essa informação. Ele mandou que um avião me levasse lá. Eu cheguei lá no jornal Diário Oficial, acompanhado do Aranha Araújo, e o Aranha falou assim, nós vimos aqui para pegar um jornal que publicou a cassação do Iris. Eu li todos os caçados, eu não vi o nome dele. Falei, escuta, mas caçaram o prefeito de Goiânia, esse terceiro aí. Eu estava tão, como é que fala? Nervoso que eu não vi o nome dele. Mas foi desse jeito. Jerominho, nosso tempo acabou. Na verdade, dava para fazer uma série, né? Eu agradeço muito a sua participação. Foi um prazer ter conversado com você aqui no TBC Memória. Pela mesma forma, Enzo, muito obrigado. Qualquer coisa disponha. Desculpa alguma coisa aí que às vezes saiu fora do contorno, mas é sempre um prazer estar ao lado de profissionais como vocês aqui da TBC. Muito obrigado a todos. Em nome de toda a equipe, eu agradeço. Muito obrigado. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.